expressão que vai explodir dos lábios de todas as pessoas, ou pelo menos da maioria das pessoas ao redor do mundo, daqui a 2 dias. Essa expectativa que as pessoas têm em relação à virada do ano é uma expectativa que está presente no coração das pessoas, porque cada ano que se inicia, nós temos o desejo, de vivermos a experiência de um ano melhor do que aquele ano que terminou. Eu não conheço ninguém que diz, ok, estamos começando um ano novo, tomara que esse ano seja pior do que o ano que eu terminei. Todo mundo quer viver um ano melhor do que aquele que foi o ano passado. No entanto, para que isso possa ser possível, não basta apenas que a gente, como a gente vê sendo propagado por aí afora, que a gente apenas escolha a roupa certa, para você entrar o ano, qual é a cor certa para atrair os bons fluidos e as coisas que você deseja alcançar no ano que está entrando. Não adianta procurar usar branco para atrair paz, amarelo para atrair dinheiro, vermelho para atrair paixão e essas coisas todas. Também não adianta nada a pessoa ir lá para a praia e tentar pular 7 ondinhas, mergulhar 7 vezes no mar, ok? Todas essas coisas que as pessoas fazem são, na verdade, algo muito ilusório. Okay? Algo que nós precisamos fazer para que o ano da gente possa ser um ano diferente, certamente passa pela questão de nós tomarmos decisões, okay? Concernentes a como nós vamos viver a nossa vida. No entanto, mesmo essas decisões não bastam, okay? Não basta apenas a perspectiva da nossa tomada de decisões pessoais. Isso porque, se a gente pensar nessa questão de decisões, para que um novo ano seja vivido de maneira relevante, nós precisamos compreender que existe entre nós, como seres humanos, uma inter-relação. E no que diz respeito a decisões, algumas delas são decisões que nós podemos tomar e que nós tomamos e que dependem exclusivamente de nós. Mas outras decisões que nós tomamos, na verdade, são decisões que dependem de outras pessoas, dependem da interação com outras pessoas, para que de fato elas aconteçam. E ainda há decisões que, mesmo que a gente pense em tomar, não dependem nem de outras pessoas e nem mesmo de nós. Tem muitas contingências, outras aí que acontecem na nossa vida, ao longo da nossa vida, ao longo do ano, que muitas vezes fazem com que as decisões que a gente tome, elas realmente não se concretizem da maneira que a gente gostaria que elas se concretizassem. Agora, isso não nos exime de tomarmos decisões. Isso apenas faz com que a gente tenha que tomar decisões conscientes dessas 3 realidades, ok? Que algumas delas dependem exclusivamente de nós, que outras não dependem nem de nós, nem de ninguém, está fora do nosso controle, ok? E do controle de qualquer pessoa, e outras ainda que precisam de outras pessoas interagindo com a gente, para que essas decisões que nós tomamos possam de fato serem efetivadas. Na semana passada nós falamos a respeito de uma decisão muito importante que nós precisamos tomar hoje para que o nosso próximo ano seja diferente, que é a decisão de nós termos a nossa vida centrada em Deus. Nós buscarmos realmente um relacionamento com Deus, onde Deus não seja apenas um item a mais na nossa vida, mas que Ele seja o centro da nossa vida. E que a partir da nossa relação com Ele, então as demais coisas, as demais realidades se processem na nossa vida. Agora, quando nós tomamos essa decisão, é muito interessante a gente perceber que este próprio Deus, esse Deus que a gente diz que vai ser o centro da nossa vida, é o mesmo Deus que diz que nós precisamos de pessoas que estejam envolvidas conosco, que estejam caminhando conosco dentro desse processo. Algo que sempre me chama bastante atenção nessa questão da virada do ano, é que viradas do ano demonstram essa perspectiva da relacionalidade da nossa vida como seres humanos. Vocês já perceberam isso? Pode ser que haja perdido por aí afora, alguém, algum ermitão, alguma pessoa que chega na passagem do ano e ela quer ficar sozinha num canto, sem ter contato com ninguém. Mas, no geral, a perspectiva da virada do ano é uma perspectiva relacional. A televisão, por exemplo, apresenta para a gente a passagem do ano em várias cidades importantes do mundo.
naquela contagem da virada lá. Se você pegar qualquer canal de televisão, você vai vendo os repórteres sempre mostrando, vamos ver como é que está o final do ano lá, né, na Espanha, vamos ver como está na França, vamos ver como está, e aí no Brasil. No Brasil a gente vê várias cidades importantes sendo apresentadas a nós, né, dentro desse processo, e o que há em comum em todas elas? Multidões. Okay? Pessoas reunidas, pessoas juntas, né? Pessoas comemorando, e algumas televisões, alguns canais de televisão, as pessoas pegam, né, elegem algumas pessoas e elas vão à casa daquelas pessoas e elas mostram ali como é que a comemoração está acontecendo dentro daquela perspectiva, dentro daquela família, dentro daquele cenário. Então isso mostra para a gente um fato que está relacionado à essência da nossa criação. Nós somos seres relacionais. Nós, seres humanos, somos pessoas que fomos criados para nos relacionarmos com outras pessoas. Isso é assim porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o Deus Criador, que é revelado a nós através de Jesus Cristo, pelas Escrituras, é um Deus relacional. A palavra de Deus nos apresenta Deus como sendo uma comunidade relacional de 3 pessoas: o Pai, o Espírito e o Filho, e eles convivem nesse relacionamento harmonioso, e as Escrituras nos dizem que nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, então eu e você também fomos criados para essa interação de relacionamento uns com os outros, e Deus, sabendo disso, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós nos rendemos ao Evangelho, então o que Ele faz? Ele nos coloca de volta em relacionamento com Ele, mas Ele nos coloca também em um novo relacionamento com as pessoas. Isso é o que a Bíblia chama de igreja. Igreja não é um prédio, okay, como esse nosso aqui. Igreja não é uma programação, tá? Não tem a ver com atividades meramente que nós realizamos. Uma igreja usa um prédio, uma igreja realiza programações, mas o prédio, programações, não é a igreja. Okay? A igreja, de acordo com as Escrituras, é esse povo que, uma vez sendo alcançado pelo Evangelho, se liga agora numa nova relação com Deus e numa nova relação uns com os outros. Eu terminei de ler um livro, não adianta procurar assunto depois, porque não temos ainda, mais tarde você procura e você pode comprá-lo. Mas eu acabei de ler um livro de um autor chamado David Platt. O nome do livro é esse: Segue o chamado de Jesus para a vida eterna. E nessa parte que eu transcrevo aí, ele faz uma definição do que a Bíblia nos apresenta como a igreja. Ele diz assim: a Bíblia retrata a igreja como uma comunidade de cristãos que se importam uns com os outros, amam uns aos outros, acolhem uns aos outros, recebem uns aos outros, honram uns aos outros, servem uns aos outros, instruem uns aos outros, perdoam uns aos outros, motivam uns aos outros, levantam uns aos outros, encorajam uns aos outros, confortam uns aos outros, oram uns pelos outros, confessam uns aos outros, estimam uns aos outros, edificam uns aos outros, ensinam uns aos outros, demonstram carinho uns pelos outros, doam-se uns aos outros, alegram-se uns com os outros, choram uns pelos outros, sofrem uns pelos outros e restauram uns aos outros. Isso é a igreja, ok? Essa vivência relacional que nós, como pessoas, passamos a ter uns com os outros, porque nós somos alcançados pelo Evangelho. Em Romanos, capítulo 12, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá comigo, ou ligá-la. Se você ligar a sua Bíblia, deixa no livrar, ok? Por favor. Romanos, capítulo 12, nós encontramos um fundamento que nos ajuda a entender o porquê nós devemos tomar a decisão de sermos ativamente parte da igreja de Jesus Cristo, se nós queremos ter uma vida relevante no nosso próximo ano. Romanos 12, Romanos capítulo 12. Se você quer uma vida relevante, significativa no próximo ano, uma primeira decisão que você precisa tomar é fazer de Deus o centro da sua vida, não mais parte da sua vida, mas o centro da sua vida. Mas quando eu e você fazemos isso com Deus, então Deus nos conduz a fazermos parte do seu povo.
parte daquilo que a Bíblia chama de igreja. E aí em Romanos 12 nós encontramos um fundamento que nos ajuda a entender o porquê é que nós devemos tomar essa decisão de sermos ativamente parte da igreja de Jesus Cristo, se nós queremos ter uma vida relevante no próximo ano. Romanos nos mostra, o apóstolo Paulo nos mostra que essa decisão é importante porque a igreja é um povo moldado nos valores do reino de Deus. Tomar essa decisão é fundamental para que a gente tenha uma vida diferente no próximo ano e nos anos seguintes da nossa existência, porque fazer parte deste povo é ser moldado por novos valores. O texto de Romanos começa assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uma outra palavra que você pode traduzir aí esse é o culto espiritual de vocês. Okay? Particularmente eu prefiro essa tradução, mas as nossas Bíblias usam o termo racional, mas a palavra no original grego ela traz essa ideia de espiritual. Okay? O termo racional para a gente traz muita ideia de lógica, né? Fecha parênteses. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, muitas são as vezes que nós temos a tendência de olhar para a igreja como se ela fosse mais uma das invenções sociais dos seres humanos. Nós temos os nossos grupos sociais. Nós temos a nossa família, temos o grupo do nosso trabalho, temos o grupo do clube, temos o grupo da academia, temos o grupo e temos a igreja. Então olhamos a igreja muitas vezes como se ela fosse um item a mais dentro desse conjunto das nossas interações políticas sociais. Contudo, o que a Bíblia nos apresenta a respeito da igreja não é isso. A Bíblia nos apresenta a igreja como um povo completamente diferente de todos os demais grupos sociais que nós possamos conhecer. Todos os demais grupos sociais com os quais nós possamos vir a nos relacionarmos. Quando Paulo começa o texto dizendo portanto, ele faz isso porque aquilo que ele vai dizer está fundamentado no que ele disse antes. Por que a igreja é diferente de todo outro grupo social que existe? Porque a igreja é o resultado do Evangelho. O Evangelho é o que gera a igreja. A igreja não é meramente a invenção social que nós tomamos, ou que foram tomadas, como alguns dizem, pelos apóstolos lá em Atos, que Jesus pregou o reino de Deus, mas os apóstolos inventaram a igreja. Não, Jesus diz para Pedro que sobre a confissão dele, ou seja, sobre a proclamação de que Jesus é o Cristo, ele, Jesus, edificaria a sua igreja. Assim, quando Paulo começa dizendo para a gente, portanto, aquilo que ele vai dizer a seguir no restante da carta aos Romanos, não apenas o que ele vai dizer ao longo do capítulo 12, mas tudo mais que ele vai dizer dali para frente, até o final da carta, está alicerçado naquilo que ele nos falou do capítulo 1 ao capítulo 11 da carta aos Romanos. E a pergunta é, o que é que ele nos falou do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos? E a resposta é o Evangelho. O Evangelho. É isso que Paulo falou. É isso que ele explicou, é isso que ele tentou explicar, que ele mostrou, que ele desenvolveu nesses primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos. Só um parênteses, a gente fala assim, esses capítulos, porque as nossas Bíblias elas têm essas divisões, mas lembre-se, isso é uma carta, então você não escreve uma carta dizendo capítulo 1, versículo 1. É uma carta, ok? Então Paulo escreveu uma carta. E nessa carta dele, a primeira parte da carta dele, ou a primeira metade da carta dele, ou a primeira etapa da carta dele, ele quer fundamentar o que é o Evangelho. Então, tendo fundamentado o que é o Evangelho, tendo explanado o Evangelho, ele passa então agora a mostrar que nós
nossa vida precisa trazer uma resposta concreta ao Evangelho. Se o Evangelho veio a nós, o Evangelho nos alcançou, então ele produziu resultados na nossa vida. E o que ele vai apresentar agora para a gente, portanto, é o resultado do que o Evangelho que nós acolhemos produziu na nossa vida. E o que é que o Evangelho que nós acolhemos produziu na nossa vida? Ele produziu pessoas que se renderam a um novo valor. Pessoas que passaram a viver agora por uma nova realidade, fundamentadas por um novo motivo. O Evangelho gera em nós agora novos valores com os quais nós vamos passar a conviver o resto da nossa vida. Então, nós precisamos da igreja, porque esses novos valores não podem ser vividos por indivíduos. Esses novos valores são valores que precisam e que foram elaborados por Deus para serem vividos por um povo. E isso não é uma invenção dos apóstolos. Esse é o projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. Paulo nos diz isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1, que Deus nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, Deus tinha um povo eleito. E isso é demonstrado para a gente no Antigo Testamento, na forma que Deus interage e se relaciona com as pessoas, incluindo a nação de Israel. Quando ele forma então aquela grande nação, aquele grande povo, para poder se relacionar com eles, e eles pudessem ser então o povo através do qual as demais nações da terra iriam se relacionar, iriam ver como deveriam se relacionar com Deus também. Portanto, quando Paulo nos apresenta essa perspectiva, ele está dizendo para a gente: olha, aquilo que eu vou apresentar aqui está fundamentado, está alicerçado sobre a realidade do Evangelho, sobre a realidade daquilo que Deus fez por você, por mim, por nós, através da vida, através da morte e através da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós precisamos da igreja, porque nela nós temos outras pessoas que se rendem a esse mesmo Evangelho e que passam a viver norteadas por esses novos valores, que vão agora estar presentes também na nossa vida. E nós vamos caminhar juntos, conforme o texto. Se nós somos cristãos, então a nossa vida agora passou a ter como foco essencial uma existência que é voltada completamente para Deus. Paulo diz: portanto, rogo-vos que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se o Evangelho nos alcançou, se o Evangelho impactou as nossas vidas, então Paulo diz: olha, vocês precisam agora ter uma nova meta para a existência de vocês. A vida de vocês é uma vida agora de adoração contínua a Deus. Quando nós lemos isso hoje, talvez não faça o mesmo efeito que fez na época que Paulo escreveu isso. Porque hoje em dia nós não saímos por aí sacrificando coisas na perspectiva da nossa adoração. Mas naquela época era assim a adoração, tanto do judeu quanto do gentil. Para você adorar a Deus, os judeus tinham que pegar alguns animais, no caso deles eram ovelhas, animais puros, o melhor do seu rebanho, e levarem até o sacerdote para que o sacerdote pudesse sacrificar. E isso era feito ano após ano. No caso dos romanos ou dos gregos, eles faziam a mesma coisa, só que com touros, com outros animais, assim, sacrificando aos seus deuses. E algumas nações, alguns povos faziam isso, inclusive com pessoas, sacrificando pessoas, okay, para adoração ao Deus deles. Mas agora Paulo diz assim: olha, o supremo sacrifício foi feito. Ele acabou de explicar isso, Romanos capítulo 1, ao versículo 11. Foi feito por Jesus, um sacrifício definitivo. A morte definitiva, a entrega definitiva foi feita pelo Filho de Deus. Então agora o que eu e você devemos fazer? Nós também devemos entregar a nossa vida, mas a nossa vida não deve ser entregue num sacrifício de morte, a nossa vida deve ser entregue num sacrifício de vida.
Nós devemos agora entender que nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não vivemos mais para os valores do presente século, nós vivemos agora como uma expressão de adoração para o próprio Deus. E ele diz: esse é o culto de vocês. Então, o nosso culto não é meramente a gente participar de um momento como esse que nós estamos participando aqui. Isso faz parte de uma expressão maior. O nosso culto tem a ver com a nossa vida cotidiana ser vivida na consciência de que nós estamos nos doando, que nós estamos nos dando, que nós estamos nos entregando a Deus. O próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, ele diz para a gente: ele morreu, falando de Jesus, por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então essa é agora a realidade, o motivo essencial da nossa existência, da nossa vida. Nós vivemos agora por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais pautados pelos mesmos anseios, pelos mesmos valores, pelas mesmas expectativas do presente século, da vida cotidiana que nos serve. E é importante nós entendermos que aquilo que Paulo está nos apresentando aqui, através da palavra de Deus, não é um mero pedido. Quando ele usa essa palavra rogos, a palavra grega que aparece ali para rogos, era usada pelo oficial para dar exortação às tropas que estavam saindo para a guerra. É a mesma palavra. A mesma palavra então que era usada pelos generais gregos, pelos generais romanos, exortando e dando instruções para suas tropas que iam sair para a batalha, é usada agora pelo apóstolo Paulo para dar instruções a mim, a você e a todo aquele que se rende ao Evangelho no que diz respeito a gente sair para viver a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que está sendo apresentado aqui pela palavra de Deus mostra para mim e para você que quando o Evangelho nos alcança, nós entramos numa batalha. Nós entramos numa batalha em prol de uma vida de real dedicação a Deus. O Evangelho nos alcança e ele então nos impulsiona, ele nos instrui, dizendo: olha, agora vocês vão sair para a vida e viver essa vida de vocês, a mesma vida que a gente estava vivendo aqui antes, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso gera guerra, isso gera uma batalha no nosso coração, na nossa mente. E ninguém participa de uma guerra, ninguém participa de uma batalha sozinho. Daí nós sermos reunidos por Deus em um povo. Um povo que agora busca em conjunto viver a vida a partir de um novo padrão. Um padrão agora que é marcado por valores que vão apresentar a nossa vida de uma forma completamente diferente daquilo que nos é apresentado como padrão do nosso presente século. De acordo com aquilo que a gente está vendo no texto de Romanos, nós continuamos inseridos no presente século. Paulo, na palavra de Deus, diz isso para a gente: não se amoldem ao padrão deste mundo. A palavra que aparece aí para mundo é aion. Tem algumas palavras diferentes na língua original que são traduzidos na nossa língua portuguesa para mundo. E aqui a palavra que aparece é aion. Aion é uma palavra que era usada nas escrituras para se falar a respeito de um sistema presente que era contrário ao governo de Deus. Então, quando Paulo diz aqui para a gente, quando a palavra de Deus diz aqui para a gente, não se amoldem ao padrão deste mundo, ele não está falando a respeito meramente, ele não está dizendo que nós não possamos ir a uma academia, ou que a gente não possa praticar um esporte, ou que a gente não possa comer uma bela picanha, ou que a gente não possa ir à praia. Não é disso que ele está falando. Muitas pessoas pegam essa ideia do mundo para dizer que cristãos, os discípulos de Jesus, não podem participar ou praticar essas coisas, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de um sistema de valores. É disso que ele está falando. Ele está dizendo: olha, vocês não sejam mais moldados por um sistema de valores, que é aquilo que molda tudo o que está na vida das pessoas que estão ao nosso redor.
De acordo com as Escrituras, há apenas dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Não existe um terceiro reino. Nós achamos que existe isso, mas não existe. As pessoas conscientes ou não conscientes disso, elas estão escravas, de acordo com as Escrituras, ao governo de Satanás, ao reino de Satanás. E essa escravidão, ela se manifesta de uma forma muito sutil, fazendo com que a gente ache que nós estamos vivendo de forma livres, mas nós não estamos. Então, à medida que os nossos padrões atuais, influenciados pelo presente aion, pelo presente século, pelo presente mundo, ou seja, o conceito que a gente tem de poder, de sucesso, prazer, etc., eles vão sendo estancados na nossa vida, um novo molde vai sendo estabelecido em nós através do poder do Evangelho. É isso que Paulo está apresentando para a gente aqui. Não se amoldem, não tomem o molde, a modelagem, né, do padrão que rege esse mundo, mas transformem-se pela renovação, pela mudança da mente de vocês. A palavra que aparece aí para transformação, ela tem a ver com uma transformação que vem do nosso interior, ok? Do nosso interior. Essa transformação, essa mudança no nosso ser interior, ela começa então a se manifestar de forma visível nas nossas atitudes exteriores. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, não é que nós devemos nos esforçar para tentar mudar as nossas atitudes exteriores. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, é que nós devemos nos render àquilo que o Evangelho produz dentro de nós, porque aquilo que o Evangelho produz dentro de nós, muda o molde da nossa vida, muda a forma que compõe as nossas decisões, os nossos valores, as nossas intenções, as nossas alegrias, as nossas expectativas, e à medida que isso vai sendo mudado dentro de nós, no nosso interior, então as nossas atitudes exteriores começam a ser diferentes, começam a se manifestar de forma diferente, e quando isso acontece, então nós experimentamos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Paulo diz para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Essa palavra que aparece aí para transformar-vos é a mesma palavra que aparece quando fala a respeito da transfiguração de Jesus. Quando os escritores bíblicos do Evangelho dizem que Jesus se transfigurou diante deles, eles usam essa mesma palavra, ou seja, aquilo que estava oculto no interior de Jesus se revelou plenamente no exterior de Jesus. Então no meu interior e no seu interior está oculto a vida de Jesus, oculto a vida do Evangelho, e à medida que nós vamos nos rendendo a isso, então essa realidade que está no nosso interior começa a se manifestar no nosso exterior. O apóstolo Paulo usa essa mesma palavra, transformação, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Veja, ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. A nossa face foi descoberta pelo Evangelho. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tanto nesse texto de 2 Coríntios, quanto no texto de Romanos capítulo 12, essa ideia da transformação está no passivo, ou seja, não é um esforço ativo da parte da gente que gera essa transformação, mas é uma rendição da parte da gente que gera a transformação. Não é que eu e você precisamos nos esforçar para sermos transformados, nós precisamos nos render, porque essa transformação já está interiorizada em nós, pela presença do Espírito de Deus que está em nós, e pelo poder do Evangelho que está na nossa vida. Então, quando a gente assume isso, e a gente se rende a isso, a gente diz: isso é assim, e a gente se rende a isso, essa realidade começa a se manifestar. Jesus Cristo deixou claro que a vontade de Deus para nós é que vivamos conforme o modelo da vida dele que está dentro de nós.
Em outras palavras, que nós sejamos seus discípulos. Ser um discípulo de Jesus é ser uma pessoa que, pelo poder do Evangelho que nos alcançou e pela vida do Espírito de Deus que passou a viver em nós, nós começamos a pensar a vida como Jesus pensa, a fazer as escolhas que Jesus faz, a agir como Jesus age, porque a vida dele vai tomando conta de nós. E quando nós fazemos isso como igreja, quando nós fazemos parte de um grupo que está trabalhando e buscando isso juntos, então nós somos levados a experimentar aquilo que Deus tem de melhor para nós, sua boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes as pessoas acham que a vontade de Deus é um negócio que a gente precisa descobrir, mas na verdade a vontade de Deus é algo que nós precisamos praticar. Você não precisa descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é revelada para você. À medida que nós andamos com Deus, à medida que esse processo de transformação vai acontecendo no nosso coração, então a vontade dele vai se manifestando para a gente. E algumas realidades concernentes à vontade dele são bastante claras nesse livro. É uma questão de nós praticarmos. Por exemplo, é da vontade de Deus que eu e você preguemos o Evangelho. Ele disse isso. É da vontade de Deus que nós façamos discípulos. Ele disse isso. É da vontade de Deus que nós tenhamos relacionamentos redentivos. Ele disse isso. É da vontade de Deus que nós nos perdoemos. Ele disse isso. Então, muitas vezes a gente fica com essa história de tentar descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque aquilo que é revelado como parte da vontade dele para nós não estamos muito dispostos a fazer. E aí nós entramos mais um ano tentando descobrir a vontade dele para a nossa vida, ao invés de viver a vontade que ele já tem revelado para nós. E a vontade que ele tem revelado para nós inclui sermos parte de um povo, estarmos envolvidos com o seu povo, que é a igreja. A partir daí, então, tudo que você for ler agora em Romanos, a partir do versículo 13 até o final da epístola, são exemplos que Paulo vai nos dar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Okay? Daquilo que tem a ver com esses novos valores que Deus vai gerando na nossa vida. Como eu não tenho tempo de expor todo o restante de Romanos, até lá o capítulo 16, eu vou me deter apenas nos 3 exemplos primeiros que Paulo nos dá dentro do próprio capítulo 12 de Romanos. O primeiro deles é que a manifestação desses novos valores passa por uma nova atitude de humildade que nós passamos a ter, nós passamos a experimentar. Veja, ele diz assim, por isso, de novo, esse por isso que ele coloca, está alicerçado no que ele acabou de dizer. O que ele acabou de dizer, o Evangelho gera em nós uma vida de novos valores. O Evangelho nos coloca como povo de Deus juntos para vivermos a vida a partir desses novos valores. Esses novos valores têm a ver com nós termos uma nova postura uns para com os outros, no que diz respeito a como nós tratamos uns aos outros. Nós somos então pessoas agora tomadas pela humildade. Ele diz assim nos versículos 3, assim, por isso pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Veja, a nossa sociedade nos estimula a competitividade para com o outro. Não é verdade? Olhe o outro com desconfiança, porque ele está competindo com você. Ou então a nossa sociedade
nos estimula a olhar o outro como um concorrente que compete conosco, ou como alguém de quem a gente pode lucrar alguma coisa. Então, uma dessas duas maneiras é aquilo que o Ion, o presente século, o presente mundo, estimula a mim e a você a ter como atitude relacional. Isso em todas as esferas, até mesmo dentro do casamento isso acontece. Quantas vezes nós olhamos hoje dentro da nossa sociedade hoje, e o que nós vemos no relacionamento conjugal é uma competitividade entre o marido e a mulher, uma competição entre os cônjuges. Então essa é a esfera daquilo que rege o nosso presente área, mas as Escrituras dizem que esses novos valores do reino de Deus na nossa vida, produzidos pelo Evangelho, geram em nós uma atitude de humildade. Diante dos novos valores que o Evangelho gera na nossa vida, nós somos então incentivados a uma postura humilde para com o outro. Nós estamos certos de que nós podemos ter uma atitude de humildade para com o outro, porque nós temos o nosso valor reconhecido em Cristo Jesus. Nós estamos certos de que nós temos o nosso lugar dentro daquilo que Deus está fazendo. Veja, preste atenção que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesse texto como a questão tem a ver com o povo. O verso 4 ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos. Então eu posso ter uma atitude de humildade para com o outro, e não uma atitude de arrogância, porque eu sei que eu tenho o meu lugar dentro daquilo que Deus está fazendo, e eu sei que esse lugar que eu tenho dentro daquilo que Deus está fazendo, eu tenho em Cristo Jesus. Eu não tenho por causa da minha competência, eu não tenho por causa do meu esforço, da minha capacidade, eu tenho porque em Cristo Jesus eu faço parte daquilo que Deus está fazendo na história. Por isso ele diz que nós devemos ter esse equilíbrio nas nossas relações, mediados por aquilo que Deus tem nos dado mediante a fé. Mas um outro exemplo que Paulo nos dá aí, em relação a como esses novos valores atuam, se manifestam através de nós, tem a ver com a nossa consciência comunal. Como eu disse, o que ele está escrevendo, ele não está escrevendo pensando em indivíduos, ele está pensando no corpo de Cristo. Ele está pensando na coletividade, ele está pensando no todo, ele está pensando na unidade do corpo, na unidade do todo. Ele diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós somos por demais influenciados pela nossa cosmovisão ocidental individualista. E isso afeta a maneira, inclusive, da gente ler a Bíblia. A gente tem essa tendência de ler a Bíblia, ler as Escrituras, e a gente entender que aquilo que está sendo dito aqui, está sendo dito para mim, como indivíduo. Ou seja, quando os escritores bíblicos escrevem, eles não estão pensando em indivíduos, a não ser que eles se dirijam a algum especificamente. Como, por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, ou para Filemon. Aí ele está tratando diretamente com aquela pessoa. E mesmo assim ele está tratando de padrões que são aplicáveis a todo o corpo. Mas quando Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, as suas epístolas gerais, ele não está pensando em indivíduos, ele está pensando na igreja, ele está pensando no povo, ele está pensando no todo. Ele acaba de mostrar isso aqui para a gente. É o corpo. O todo tem as partes. Não é a parte que tem o todo. O todo tem as partes. Então nós somos um corpo em Cristo. Na perspectiva bíblica, nós, como indivíduos, não estamos fazendo nada para Deus. Deus
é quem está fazendo através do seu Espírito Santo por intermédio do seu corpo, por intermédio do corpo de Cristo, que é a igreja. Então Deus faz coisas através de mim, através de você, porque nós somos o corpo de Cristo. Não somos nós como indivíduos que estamos fazendo alguma coisa para Deus, mas é Deus que está fazendo algo através de nós como parte do corpo de Cristo. Dentro dos nossos valores que o Evangelho gera em nós, então, precisa estar essa compreensão que agora nós estamos ligados uns aos outros. Nós estamos ligados a isso que a Bíblia chama de corpo de Cristo. E o que Deus está fazendo, Ele está fazendo em nós. E Ele está fazendo através de nós. A missão de Deus, ela é exercida através do seu povo. No reino de Deus, não há paladinos da justiça. No reino de Deus não há Batmans, há X-Men. Não há super-heróis que atuam individualmente, há equipes que atuam juntas. E ainda esse exemplo é limitado, perto daquilo que as Escrituras querem que a gente entenda como essa ação de Deus. Por isso que, quando as Escrituras falam disso, ela geralmente usa esse exemplo orgânico. A vinha, a videira, o corpo. Todos nós recebemos dons espirituais, conforme Paulo apresenta aqui, para que Jesus pudesse continuar a sua obra de redenção através de nós, através de mim e de você, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós, como corpo de Cristo, como povo de Deus. Jesus continua fazendo discípulos de todas as nações da terra. Portanto, se nós somos autênticos discípulos de Jesus, nós não, preste bastante atenção nisso, se você é um autêntico discípulo de Jesus, ou se você quiser ser, nós não temos o direito de achar que nós não precisamos da igreja. Nós não temos o direito de achar que a igreja não precisa de nós. Nós somos a igreja. Nós estamos ligados juntos uns aos outros por aquilo que o Evangelho proporcionou na nossa vida. A nossa cultura nos levou a uma vida de comodismo, onde a gente acha que não precisa da nossa participação ativa na vida da igreja, porque afinal de contas tem pessoas que já estão trabalhando, pessoas que já estão fazendo isso. Então, eu passo um ano todo como assistente. Eu venho e eu assisto o que Deus está fazendo. Ou então, eu acho que eu preciso dar apenas o mínimo da minha contribuição para a igreja. Mas veja, se eu e você conseguimos compreender que a igreja não é um prédio, a igreja não é um sistema de programas, mas a igreja é o corpo de Cristo que está em missão no mundo, então cada um de nós vai entender que o Espírito Santo nos deu dons e que esses dons precisam ser executados e exercidos por nós, porque é através do exercício de cada um de nós nos nossos dons que o reino de Deus é espalhado pelo mundo através da atuação de Jesus Cristo por nosso intermédio. Para que a gente possa ter um ano então significativo, nós precisamos decidir ter um compromisso de vida e serviço
a sério com a igreja. Pois o que Deus está fazendo passa por aquilo que Ele está fazendo em um povo, não um indivíduo. Um último exemplo que eu quero destacar aqui sobre como se manifestam esses valores de Deus, do reino de Deus na nossa vida, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, é que Paulo nos apresenta, é que ele se manifesta através desses relacionamentos redentivos. A partir do versículo 9 até o verso 21, nós vamos encontrar uma série de ordens que nos são dadas e que passam por essa questão da mudança na forma de nós vermos e de nós considerarmos as práticas dos nossos relacionamentos. Veja, não são sugestões, são ordens, são mandamentos. Nós vivemos uma geração onde nós não gostamos disso. Nós não gostamos de ordens, nós não gostamos de mandamentos. Por isso, em muitos lugares por aí, em muitas igrejas por aí, essa parte dos mandamentos tem sido esvaziada da mensagem do Evangelho. A gente fala bastante sobre a graça de Deus, e aquilo que a graça de Deus gera na nossa vida, e ela gera mesmo, mas a gente esquece de falar que essa graça também gera no nosso coração a disposição de sermos obedientes. E se nós vamos ser obedientes é porque alguém vai dar ordem. E quem é que está dando essas ordens? É Deus, através da sua palavra. Então, no que diz respeito aos relacionamentos, veja só, Paulo diz para a gente que nós devemos amar com sinceridade e nos apegarmos ao que é bom, odiando o que é mal. Verso 9. Ele diz que nós devemos ser dedicados uns aos outros em amor fraternal. Verso 10. Dedicação, uns aos outros em amor fraternal. Isso não é sugestão, isso é uma ordem. Okay? Marido, a esposa ao marido, pai ao filho, filho ao pai, mas também nós uns aos outros como irmãos em Cristo. Ele diz que nós devemos preferir dar honra aos outros mais do que nós buscarmos a nossa própria honra, no verso 10. No verso 11 ele diz que nós devemos ser zelosos e fervorosos no nosso serviço ao Senhor. Esse verso 11 é muito bom. Ele não dá a opção para a gente dizer assim, não, dá para ser mais ou menos comprometido com Deus. Dá para ser mais ou menos zeloso. Ele continua, e no verso 12 ele diz que a nossa alegria deve estar na esperança do que seremos um dia. É muito interessante isso, né? Nossa alegria está na esperança. Na esperança do quê? Na esperança da chegada plena do reino, certo? Porque você vai olhar para quem está sentado à sua direita, à sua esquerda, e você vai ver uma pessoa imperfeita, uma pessoa falha, que Ele está dizendo que você tem que ter com ela todas essas atitudes. Aí você diz, nossa, mas é muito difícil. Então, bote a sua esperança naquilo que ela vai ser um dia. Bote a sua esperança naquilo que você vai ser um dia. Isso então deve gerar paciência ao lidarmos com as situações da vida. E deve nos levar a sermos perseverantes na nossa vida de oração. No verso 13, ele diz que nós devemos compartilhar o que temos com os nossos irmãos em Cristo, frente às suas necessidades. Veja, isso não é uma sugestão, isso é um mandamento, uma ordem. Então, para mim tem que ser um privilégio poder cumprir essa ordem na vida de algum irmão ou irmã que esteja precisando de alguma coisa. E se nós estamos na condição de precisar de alguma coisa, nós precisamos ser humildes para aceitar o serviço que o outro vai nos prestar. A gente não pode ser arrogante dizendo, não quero. Porque é uma ordem. No verso 13 ainda, ele diz que nós devemos praticar a hospitalidade. Ou seja, as nossas casas devem estar abertas uns aos outros. Devemos gostar
de receber uns aos outros na nossa casa. No verso 14 ele diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguirem e não amaldiçoar-nos. Isso deveria levar-nos a considerar algumas colocações que são feitas pelos evangélicos, que muitas vezes fazem e apregoam maldições sobre a vida daqueles que estão nos fazendo mal. E dizem assim: não, mas o Antigo Testamento está cheio de textos assim. Pois é, mas o Novo Testamento diz para a gente que não é assim que Deus lidava com as coisas no Antigo Testamento. O fato de você encontrar alguém no Antigo Testamento lançando maldição sobre outra pessoa não significa que Deus está aceitando aquilo. O que Deus está aceitando é aquilo que Ele está nos dando aqui como um mandamento. E Ele diz: aqueles que amaldiçoam vocês, não os amaldiçoem de volta. Abençoe-os. Mas os mandamentos continuam. E a próxima sessão, ele diz no verso 15 que nós devemos ser empáticos. Ou seja, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e devemos chorar com os que choram. Às vezes a gente faz isso ao inverso, não é verdade? A pessoa está chorando, a gente quer que a pessoa não chore. A gente quer convencê-la de que ela não deve chorar. Não, você tem Jesus. Não, olha. Mas só que a Escritura está dizendo que se tem alguém que chora, que sofre, nós não devemos fazer a pessoa parar de chorar e sofrer, nós temos que sentar do lado e chorar e sofrer com ela. E às vezes a gente faz o contrário também com quem está alegre. A pessoa recebeu uma bênção, está super alegre, aí a gente vem com uma palavra de desmotivação. Não é verdade? Isso acontece. E empatia. Se a pessoa está alegre, fica alegre com ela. Se ela está triste, fica triste com ela. No verso 16 ele diz que nós devemos tratar todos igualmente. Não devemos fazer acepção de pessoas. No verso 17 ele diz que nós não devemos retribuir com o mal caso alguém tenha nos feito mal. E no verso 17 ainda ele diz que nós devemos pensar antes de agir diante de qualquer pessoa. A tradução aí na nossa Bíblia também, na minha opinião, não é a melhor, não é a opção que eu faria de tradução do original. Ele diz assim: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Essa é uma tradução possível. Toda tradução é uma tradução que implica em interpretação. Mas a frase e a palavra aí que apresenta para a gente traz a ideia de a gente deve pensar antes de fazer qualquer coisa diante de uma pessoa. Ou seja, a gente deve estar preocupado em como serão nossas ações diante das pessoas. E do jeito que está traduzido, dá a ideia que a gente tem que sempre estar fazendo as coisas de uma forma que agrade os outros. E isso é perigoso. Porque às vezes as pessoas querem que a gente faça coisas que as agradem, mas que não agrada a Deus. Então essa outra possibilidade de tradução me agrada mais, essa ideia de nós pensarmos antes de agir diante de qualquer pessoa. E ele vai concluir dizendo que nós devemos nos esforçar para sermos promotores da paz com todos os que nos cercam, no verso 18. Nos versos 19 a 20 ele mostra que nós devemos deixar com Deus o exercício da vingança contra aqueles que se opõem aos valores que procuramos viver. E no verso 21 ele diz que nós devemos vencer o mal com o bem, nunca nos rendendo ao mal. O que há em comum em todas essas ordens, em todos esses mandamentos, é que eles têm como finalidade apenas um ponto: construir relacionamentos redentivos. Construir relacionamentos que serão marcados pela redenção do Evangelho. Isso porque quando o Evangelho nos alcança, primeiro ele redime o nosso relacionamento com Deus, mas logo em seguida ele redime o nosso relacionamento com Deus. Como
o próprio apóstolo Paulo diz, nós devemos examinar a nós mesmos para ver se estamos de fato no Evangelho. E se porventura eu digo que eu estou no Evangelho, porque ele gerou em mim um novo relacionamento com Deus, mas ele não gera em mim a disposição de ter um novo relacionamento com as pessoas, eu preciso questionar se de fato eu estou no Evangelho. Efésios 2, 13 a 16, o apóstolo Paulo diz, mostra isso para a gente. Ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Veja, perceba que tudo tem a ver com o Evangelho, tudo tem a ver com aquilo que Deus fez e faz em Cristo Jesus. E tudo tem a ver conosco, como corpo, como povo. Então, se nós queremos um novo ano que seja realmente diferente, se nós queremos um novo ano que nos leve a uma experiência de vida realmente significativa, nós precisamos parar de deixar a igreja como um estepe na nossa vida, como apêndice na nossa vida. E a gente precisa começar a considerar a igreja como o resultado central daquilo que o Evangelho tem gerado em nós aqui e agora. Porque se na eternidade ele gera a nossa vida lá com Deus, aqui ele gera a nossa vida como povo de Deus. Eu quero concluir te convidando a pensar nisso. Eu sempre ouvi as pessoas procurando criar uma espécie de ordem de prioridade para o investimento do seu tempo e da sua atenção, onde as coisas são colocadas mais ou menos assim. Alguns dizem assim: em primeiro lugar na nossa vida está Deus. Aí em segundo lugar precisa estar a nossa família. Aí em terceiro lugar a igreja. Então em quarto lugar o trabalho. Aí eu pergunto: será? Ninguém precisa levantar a mão para mim, ok? Mas analise aí no seu coração, seja bem sincero com você. Será que realmente é assim a nossa vida? Dentro dessa lógica, assim, certinho, o que significa ter Deus em primeiro lugar? Geralmente, quando as pessoas colocam isso assim, elas dizem que elas estão pensando em prioridade, em tempo. Bom, se isso é assim, nós já estamos mentindo. Agora, algumas outras pessoas dizem assim: não, em primeiro lugar tem que estar Deus, em segundo lugar a família, aí em terceiro lugar o trabalho. Esse aqui é mais da nossa geração, e em último lugar a igreja. Eu pergunto de novo: será? Eu vou dizer para você por que eu acho que isso é feito assim. Isso é feito assim porque nós estamos pensando no mundo a partir do molde do presente século. Aquilo que Paulo diz para a gente: não vos conformeis com o presente século, não vos conformeis com o presente mundo. Ou seja, não tem uma forma disso. O nosso mundo aqui tem essa forma, ok? De nos colocar no centro, como indivíduos, e de aí, a partir da nossa referência, olhar para a vida. Mas e se isso fosse assim? E se a vida, dentro da ótica do reino, a partir dos olhos de Deus, não fosse blocos segmentados da nossa existência, aonde a gente, como centro da mesma, tem que decidir o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro?
Mas e se a nossa vida fosse simplesmente estar em Deus? E estar em Deus, sermos parte do seu povo, da sua família, a igreja, da qual então a nossa família também é parte. Efetivamente, ou na expectativa de que venha a ser, pois esperamos que o Evangelho os alcance. E se a gente não tivesse que decidir entre igreja e trabalho, entre família e trabalho? Porque na verdade o trabalho faz parte da nossa vida que está em Deus, e nossa vida estando em Deus, transforma o nosso trabalho em missão. Não meramente em um lugar que eu vou, ou que eu estou, para ganhar dinheiro e a minha subsistência, mas de uma realidade da qual eu participo, e do qual Deus me sustenta através dela, mas que também é a esfera, o campo, aonde a vida do Evangelho pode continuar fluindo. Isso não mudaria. Deus está no centro. E eu estou participando dele, nele, daquilo que ele está fazendo. E o que ele está fazendo passa por aquilo que ele está fazendo no seu povo, na sua igreja. Então, a escolha é nossa. Nós podemos continuar seguindo pelo mesmo caminho e esperarmos um novo ano diferente. Ou nós podemos seguir o caminho de Deus, o caminho que Ele nos oferece no Evangelho, e experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade, e assim vivermos um ano diferente. Vamos orar? Pegue a sua cabeça, feche os seus olhos. Desafiar você a tomar a decisão nessa manhã não de participar de mais atividades, mas a decisão de mudar o seu conceito de vida. De ter Deus como centro da sua vida, participar daquilo que Ele está fazendo no nosso mundo, na nossa história, através do seu povo em missão na terra. Desafiar você a tomar a decisão de ser igreja. Se isso já tem sido assim na sua vida, ótimo, excelente. Diga para Deus: Senhor, eu quero que continue sendo assim. Mas se não tem sido, eu quero desafiar você a tomar a decisão hoje
apenas viver a sua vida individualmente com Deus, mas viver a sua vida consistentemente como parte do corpo de Cristo, do povo de Deus. Entendendo que aquilo que Deus está fazendo no mundo passa por aquilo que Ele está fazendo nesse povo, que a Bíblia chama de igreja. Não num prédio, não num sistema humano, mas no corpo de Cristo, que se reúne em comunidades locais para cuidar um do outro, servir um ao outro, perdoar um ao outro, fortalecer um ao outro. Para que ao longo de todo o ano, espalhados, nós continuamos ligados, porque nós somos o corpo de Cristo, e porque Ele está fazendo discípulos através da sua. É isso que o Evangelho produz. Desce do Espírito. Mais justiça em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no tempo. O Evangelho edifica isso, Senhor. É o Evangelho segundo o teu próprio Filho Jesus Cristo que edifica a igreja, contra a qual as portas do inferno não vão prevalecer. Senhor, tudo ao nosso redor, incluindo o sistema religioso, nos pressiona para sermos moldados à ideia de que a igreja é mais um sistema humano. Mas a tua palavra nos mostra que a igreja é o corpo do teu Filho, é a noiva do Cordeiro. Quando Ele nos alcança, nós somos batizados nesse corpo. Nós passamos a fazer partes como membros desse corpo. Coisas são feitas pelo Senhor através de nós, porque estamos nesse corpo. E quando nós não assumimos o nosso lugar nisso, certamente nem tudo daquilo que o Senhor deseja realizar e fazer será feito, Senhor. Porque essa foi a decisão do Senhor, fazer através do teu povo, da tua igreja, do teu corpo. Senhor, então nessa manhã, ajuda-nos a decidir que nós vamos viver um novo ano centrados no Senhor e comprometidos com Deus. Porque nós precisamos nos relacionar com pessoas que não te conhecem para compartilhar do teu amor, da tua graça, do teu evangelho com elas, mas nós precisamos estar cercados de pessoas que te conhecem para sermos estimulados, cuidados, fortalecidos, animados, enquanto estamos em missão. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos.